Olá, ouvintes do podcast do Mundo Infantil, sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu vou dar continuidade ao nosso assunto, dando continuidade ao podcast passado, onde eu fui citando exemplos em situações diferentes, com exemplos diferentes para que a gente refletisse sobre como a nossa comunicação, a forma de como a gente reage com a nossa criança faz toda a diferença. Faz toda a diferença tanto na forma de como a criança vai enxergar o mundo dela, a rotina dela, mas também como a forma de como a criança vai lidar com aquela situação e vai reagir com aquela situação. Eu vou continuar citando alguns exemplos nesse podcast para a gente depois falar sobre outros assuntos, porque são exemplos também são muito didáticos. Hoje a Freya, ela tem 4 anos e o pai dela ia pescar e a Freya, ela queria muito ir pescar com o pai dela. Vocês vão observar durante essa história que eu vou contar, é uma história curtinha. A Freya, ela é o reflexo, ela é um exemplo daquelas crianças que não sabem exatamente, elas têm dificuldade de decidir, elas têm dificuldade de se expressar. São aquelas crianças, eu sei porque eu trabalho com criança, né? E eu percebo que tem criança que é assim. Elas dizem sim, e aí depois elas se irritam e dizem que não. Porque quando elas não têm uma atenção do adulto, quando elas não têm aquela condução do adulto para fazê-las entenderem o que elas realmente estão sentindo, elas ficam extremamente irritadas ou chateadas. E a Freya falou, né? Eu quero ir pescar com você, papai. E o pai dela falou, ok, você pode ir comigo, Freya, mas lembra que a gente vai ficar muito tempo no lado de fora e vai fazer muito frio. Aí a Freya ficou um pouco confusa, assim, né, no rosto dela, o pai dela percebeu. E aí ela responde rápido, né, eu decidi não ir mais, eu quero ficar em casa. Ela não, assim, como o pai dela falou que ia fazer muito frio, ela ficou com medo da forma de como o pai dela falou para ela. E aí ela decidiu que ia ficar em casa e o pai dela, ok. O pai dela foi pescar. Passou 2 minutos, a Freya começa a chorar. E a mãe dela estava perto, né? Aí ela começou a chorar e começou a falar, o papai saiu e ele sabia que eu queria ir com ele. E eu sei, porque eu leio na internet, gente, que às vezes tem muito pai e muita mãe que se irrita com a criança assim, né? Mas você disse que você não queria, por que agora você tá chorando? Ou então, você disse que era assim, por que agora você trocou de ideia, né? Mas nesse caso, a mãe da Freya, ela reagiu um pouco parecido, né? Porque ela tava, na hora que a Freya começou a chorar e que ela falou que o pai dela saiu, mas ele sabia que ela queria ir com ele, a mãe dela, naquele momento, ela estava ocupada fazendo alguma coisa, ela não estava com um humor muito bom. Aí ela virou para a Freya e falou, Freya, nós sabemos que você decidiu ficar em casa. O seu choro está me incomodando e eu não quero ouvir ele agora. Se você continuar assim, vá para o seu quarto. Então, a mãe dela, naquele momento, não parou para conversar com a Freya, né? Ela simplesmente não colocou os óculos, como a gente fala, os óculos de grau, né? E a Freya foi pro quarto chorando exageradamente, né? Só que a mãe da Freya fazia parte desse grupo de pais, né? Onde eles discutiam muito sobre o comportamento da criança, sobre comunicação.
E quando a freia passou alguns minutos, a mãe dela lembrou de um dos métodos, né, que ela tinha aprendido. E aí ela foi lá no quarto da freia, sentou na cama da freia no canto. Aí ela fez aquela confirmação do sentimento da freia, né? Que é o que eu falei nos outros podcasts, faz a confirmação. Ah, você queria realmente ir com seu pai, não é verdade? Aí a freia, opa, peraí. Agora ela está interessada no meu sentimento. Imediatamente a freia começa a parar de chorar e de soluçar. Aí a mãe dela continua, né? Você ficou confusa quando o seu pai falou que faria frio. Você não podia se decidir. E aí ela entrou, né? Fez a confirmação e depois fez o entendimento. E aí a freia as lágrimas começaram a parar de correr e ela começou a secar as que tinha ali molhado o rosto dela. E a mãe dela continuou. Você sentiu que você não teve sempre tempo suficiente para se decidir, não é, freia? Aí a freia, não, eu não tive tempo. Aí a mãe dela abraçou ela e aí ela saiu da cama, a freia, né? Quando a mãe dela abraçou ela naquele momentinho, aí depois ela pulou da cama e foi brincar. Pronto, o problema estava resolvido. Ela só queria ser entendida. Ela ficou extremamente magoada que o pai dela saiu. Foi uma situação assim, uma decisão muito rápida, né? Ela não teve esse tempo para pensar. E aí ela não teve o entendimento da parte da mãe dela antes, a confirmação. E aí quando a mãe dela, opa, peraí, vamos corrigir, resolveu voltar atrás, né? Foi lá onde ela e demonstrou para ela que viu o que aconteceu, que entendeu o comportamento dela e que entendeu por que ela estava chorando. A freia se acalmou e depois foi brincar e ficou tudo bem. Essa questão do entendimento dos sentimentos da criança pode acontecer da criança, pode não, vai acontecer muitas e muitas vezes, porque isso também acontece com a gente no mundo adulto, de ficar meio confuso, ou então de decidir uma coisa e depois, não, peraí, e aí tentar e voltar atrás. E às vezes a gente esquece muita coisa que acontece no mundo da criança, acontece também no mundo adulto. Só que as nossas reações, na maioria das vezes, elas são reações mais ponderadas. Elas não têm vou falar assim, elas não têm tanta externação. Fisicamente falando, as nossas reações, elas são mais ponderadas do que as reações da criança. Porque a criança, ela tem aquele choro, ela tem aquela reação mais fácil, reage mais fácil. A gente procura muitas vezes ser mais racional, ou então a gente se isola, ou então a gente silencia, ou então a gente se controla nos sentimentos. Claro que não é todo adulto, mas é mais fácil para o adulto ter um controle maior, porque o adulto já tem o cérebro já maduro, né? E isso não acontece com a criança. Então, quando existe essa confusão de emoções na criança, é muito importante que a gente ajude a criança também a se tornar consciente sobre aquilo que ela está sentindo, mesmo que você perceba que sejam emoções duplas ou várias emoções ao mesmo tempo, nomear aquelas emoções. Tem um outro exemplo também que no caso aqui, talvez vocês reconheçam, vocês que têm crianças pequenas. O Peter, ele tem um irmão pequenininho e toda vez que a mãe dele falava que ele amava o irmão dele, ele dizia não, 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 não.
Ele não queria que a mãe dele dissesse que ele amava o irmão dele pequenininho que tinha acabado de nascer. Mas aí, no final do mês, a mãe trocou a estratégia. Ela começou a dizer: Peter, parece que você tem dois sentimentos, duas emoções sobre o seu irmão pequenininho. Às vezes você fica feliz porque você tem um irmão pequeno. É legal olhar para ele e brincar com ele. Mas às vezes você não quer fazer nada com ele. Você quer que ele desapareça. E o Peter gostou, ele parou para olhar para dentro dele, né? Ele entendeu ali que ele tinha aquelas duas emoções diferentes. E a partir do momento que a mãe falou isso para ele, o Peter começou a gostar e começou a pedir para ela repetir: mamãe, fale para mim sobre esses meus dois sentimentos. As crianças, elas acham muito interessante quando a gente, como adulto, entra no mundo delas e consegue mostrar para elas, de acordo com as reações delas, aquilo que elas estão sentindo. É muito interessante. Eu estou lembrando de uma situação que aconteceu. Eu acho que é interessante sempre trazer assim coisas que eu experiencio também, né? A gente estava no pátio da escola e nessa fase de idade de crianças a partir dos 3 anos, os conflitos são mais diferentes. Se a gente for comparar conflito entre criança de 1 a 3 anos, é um tipo de conflito. Os conflitos entre as crianças de 3 a 6 anos são outros tipos de conflitos. E um dos tipos de conflitos que é muito comum é a disputa de amizades. Eles disputam muito entre eles, o amigo dele é só dele, o amigo dele não pode brincar com as outras crianças, tem que ser só dele. E nesse momento eu estava lá no pátio observando algumas meninas e elas estavam brincando. Eram 4 meninas. E aí ela queria brincar uma brincadeira. E as outras crianças falaram que não queriam brincar com ela naquele momento, que queriam ficar ali, mas não queriam que ela participasse da brincadeira, porque elas já estavam brincando e ela se aproximou. E aí, pelo fato dela ter ouvido das amigas dela que elas não queriam que ela participasse da brincadeira, ela ficou chateada e ela tomou uma atitude explosiva. Ela disse alguma coisa para as crianças que não foi legal. E como eu estava um pouco distante, eu não ouvi o que ela falou. Eu vi quando, pela linguagem corporal, eu vi o que tinha acontecido, né? Quando elas estavam brincando e a outra se aproximou e ela queria entrar. E eu vi a reação das outras meninas, aquela reação de reprovação pelo olhar. E vi quando a criança falou alguma coisa e saiu dali batendo o pé, sabe? Sabe quando a criança sai chateada, ela saiu dali e se afastou um pouco. E eu percebi que ela estava triste e ao mesmo tempo estava zangada. E aí eu me aproximei de uma delas. Como a gente trabalha com criança, a gente conhece também, aprende a identificar um pouco da personalidade da criança, né? Porque tem uma rotina ali todo dia. Então eu peguei a criança que tinha ali uma maturidade maior para refletir sobre a situação. E eu chamei ela, primeiro eu me aproximei e aí eu conversei com ela. O que aconteceu? Aí ela falou: fulano queria brincar e aí a gente não quis. A gente acha, ela falou assim, eu acho que ela foi muito grossa, ela foi muito ríspida quando ela falou isso com a gente. Eu não perguntei o que ela tinha falado, né? Porque naquele momento não era interessante eu refrisar a atitude negativa da outra criança. O interessante naquela situação
era fazer aquela criança com quem eu estava ali conversando entender por que que a outra criança reagiu daquela forma. Aí eu falei para ela, olha, às vezes a gente quando fica triste, muitas vezes a gente demonstra raiva. Nesse caso, a sua amiga, ela foi um pouco grossa com você, porque na verdade ela ficou triste. Eu vi que ela queria brincar e eu vi que vocês falaram não. Quando vocês falaram não, ela ficou triste, mas ela, na verdade, demonstrou raiva. Eu vi que vocês acharam que ela estava com raiva, mas no fundo ela estava triste. Imagina se fosse você no lugar dela. Você também não teria ficado triste? Se você está gostando do conteúdo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações para receber em primeira mão as mensagens do conteúdo novo. Gente, tem muito amor e dedicação nesse trabalho. Clica lá, vai. Clica para não esquecer. Ela, eu não tinha parado para pensar nisso. E essa criança tem 5 anos. Gente, imediatamente, na hora que ela falou, eu não tinha parado para pensar nisso. Ela foi, assim, não precisou de minuto, ela só foi ao encontro dessa criança. E aí ela falou o nome dela, né? Fulana, você quer vir brincar com a gente? Aí ela já abriu o sorriso, a outra criança, e aí elas foram brincar. Foi tão mágico, gente, ver esse momento, porque a gente tem essa tendência de colocar em pauta a reação negativa da criança quando tem esses conflitos, para vocês que têm mais de um filho. Mas o mais interessante é fazer a criança tentar compreender por que que o outro reagiu daquela forma. É uma forma também de trabalhar a empatia da criança. Para quem ouviu os podcasts onde eu falei sobre o cérebro da criança, uma das coisas que é muito ausente no cérebro da criança é a empatia. Ela tem dificuldade de dividir, ela quer tudo para ela. Então, quando você traz para essa criança, faz ela entender, coloca ela na situação e faz ela entender aquela reação, por que que a criança reagiu daquela forma, o cérebro dela fica ali 1000 por hora. E é mágico você ver essas coisas acontecendo quando você também age com empatia, sem julgar, sem colocar um carimbo naquela criança de que a criança é azeda, ou que aquela criança é zangada, ou que aquela criança tem a cabeça quente, ou que aquela, sabe? A gente precisa colocar essas roupagens um pouco de lado da criança, porque ela está em fase de aprendizagem. Então, a gente precisa ensinar as nossas crianças a refletir e entender esses sentimentos que estão acontecendo dentro dela. E esse foi o exemplo do Peter, né? Dessa criança que, quando a mãe dele falou que ele às vezes ficava triste, às vezes ele ficava feliz, a mãe não teve medo de falar para ele, de colocar um espelho na frente dele, olha, é assim que você reage. E ele achou muito interessante, porque ele não se via, ele não estava entendendo ali. Uma outra coisa também que às vezes que eu já vi isso acontecer, eu nunca fiz, mas eu já vi, não é um método, mas é uma estratégia de fazer a criança entender quando a criança tem um conflito com uma outra criança. Por exemplo, tem um desentendimento, elas começam a brigar e você filma. Não é uma atitude assim que eu vá dizer que é recomendável fazer com frequência, porque não é algo que é uma estratégia didática de ensinar a criança. Mas em casos extremos, quando é um comportamento que é muito repetitivo,
É também uma estratégia você filmar a criança, não com ela sozinha, claro, porque aí se trata dos sentimentos dela, da reação dela, mas no caso de conflito entre duas crianças, por exemplo, se você tem mais de um filho e se as brigas são frequentes, filma. É mais importante que a criança não veja, porque aí depois você mostra, olha a forma de como você trata fulano. Você acha que você está vendo o que aconteceu, você acha que ele ficou triste, ou você acha que essa atitude foi uma atitude legal? O que você poderia ter feito nessa situação? Porque uma coisa que eu aprendi com essa minha profissão é que as crianças, elas não se enxergam, elas não têm muita consciência das atitudes dela quando as atitudes não são corretas pra gente. Ou assim no geral, né? Quando essas atitudes elas poderiam ter sido diferentes. E quando a gente mostra para elas, às vezes elas ficam chocadas, elas refletem, é como se fosse um tratamento de choque na criança, né? Mas tem uma outra estratégia também, que é a estratégia do desenho, onde você vai desenhando, você não precisa ser um artista. Eu já tinha dado essa dica antes, né? Mas você chama a criança e aí você pega um papel e desenha. Você pode fazer o bonequinho, só a cabeça e os traços com as pernas e os braços, e aí você desenha toda a situação para a criança refletir naquele momento ali através do desenho. É uma estratégia também de reconhecimento de emoções e aprender a lidar com o problema. Então, gente, não tenham medo de colocar em pauta essas emoções das crianças, não tenham medo de colocar na frente delas aquilo que elas estão demonstrando, pelo fato de que talvez você acha que elas vão ser infelizes. Às vezes a gente como adulto, a gente se estressa sem necessidade porque a gente se coloca sempre naquela posição de querer dizer para nossa criança coisas para que elas sejam felizes e para que elas estejam o tempo todo satisfeitas. Tem até uma mãe que fala que ela percebeu, né, que ela percebeu assim o cúmulo do estresse dela foi quando, assim, do exagero dela, foi quando ela se viu colocando uma fita adesiva ao redor de um pedaço de, sabe aqueles biscoitinhos longos que parece pãozinho, assim, que são longos, tipo palito, né? Imagina aquelas batatas, palito de batata frita. Só que aqui no caso, nesse exemplo, é um palito maior, grande, que parece um biscoitinho, só que bem fininho. Então ela diz que percebeu o cúmulo de tentar agradar a criança dela foi quando ela se viu colocando um tape para ver a criança dela parar de chorar. E na verdade, as crianças elas ficam mais chateadas, não é nem tanto pelo fato daquele problema original ter sido resolvido, mas elas ficam mais chateadas ainda quando elas veem que a gente fica mais chateada porque a gente está se esforçando e sofrendo para tentar resolver aquele problema. Então, quanto mais você sofre, quanto mais você se estressa sem necessidade para tentar resolver todos os problemas da sua criança, para que ela não chore, para que ela não sofra, muito maior vai ser o grau de dívida que a criança vai se sentir com você. É como se a sua criança fizesse sempre algo errado e você tivesse que fazer tudo para que ela ficasse satisfeita, só que ela nunca fica satisfeita. Então eu quero
tranquilizar você, adulto, que você saiba que as suas crianças ou a sua criança tem o direito de se sentir um pouco miserável, que ela não vai ter tudo aquilo como ela quer, ou assim, exatamente como ela quer, sem que a mãe passe por esse colapso. Essa outra estratégia é uma estratégia e é muito interessante, né? É de uma criança que ela chegou em casa toda suja, né? E aí o pai fala para ela, eu estou vendo que você está com a roupa toda suja. E aí a criança já chega desapontada, né? Eu joguei muito ruim hoje. Aí o pai, foi um jogo difícil. E a criança, sim, eu não posso jogar. Eu sempre perco a bola o tempo todo, especialmente quando eles me atacam. Aí o pai, é muito frustrante quando os atacantes jogam com força. E aí a criança, sim, eu queria ser um pouco mais forte. Aí o pai começa a conduzir também a conversa. Você deseja que você fosse o Superman, o Homem de Ferro. Aí a criança, exatamente. Eu queria conseguir segurar a bola. Aí o pai, você poderia também enfrentar os ataques. E aí a criança, eu poderia encontrar mais espaço para jogar. E o pai, você poderia segurar na bola e correr através dos atacantes. E a criança, eu posso também ultrapassar eles. Eu sou bom em passos curtos, mas eu tenho dificuldade nos passos longos. Aí o pai confirma o que a criança falou de uma forma positiva. Você pode correr e você pode passar todos os atacantes. Aí a criança, sim, eu posso jogar melhor. Aí o pai, você sente que você pode jogar melhor. E a criança, na próxima vez eu vou jogar melhor. E o pai, você sabe que você pode jogar melhor. Então, quer dizer, alguns tipos de conversa com a nossa criança não precisa exatamente ser curta, elas não precisam ser resumidas, elas podem ser conduzidas frases por frases, conduzindo a criança de uma forma indireta a olhar para si, perceber que existem dificuldades, mas também que existem muitos pontos positivos e que aquele momento difícil que ela está passando ou aquela situação que ela não conseguiu resolver ou não conseguiu realizar de acordo com o que ela queria, que existe próximas tentativas, existem sempre formas de chegar ao objetivo. Então, se a sua criança chegar para você e de uma forma negativa falar, por exemplo, esse menino, o pai dele fala que ele poderia falar para o filho dele, você sabe que você é um bom jogador, você só teve um jogo ruim, não se preocupe, no próximo vai ser melhor. Ele fala que o filho dele, se ele tivesse falado isso como ele costumava falar, o filho dele ia ficar mais chateado ainda e teria ido correr para o quarto. Então, como ele começou a participar desse grupo, ele entendeu que muitas vezes, quando a gente, que foi o que eu falei, né, no começo, e eu falei no outro podcast, quando a gente tenta colocar de lado, varrer, espantar os sentimentos que não são sentimentos alegres, satisfatórios, mas a criança fica presa neles. Então, quanto melhor você encontrar e aceitar as emoções e os sentimentos que não são vistos como sentimentos bons, são reconhecidos como sentimentos ruins, mais fácil vai ser para a criança soltar eles, porque eles vão entender que você trata esses sentimentos com naturalidade e não com preocupação ou com exagero ou com histeria.
se a gente quer criar as nossas crianças de uma maneira saudável e feliz, a gente tem que permitir que esses momentos infelizes, essas emoções e esses sentimentos aconteçam, sejam permitidos para que a criança se expresse, para que a criança entenda que todos eles existem dentro da gente e só cabe a gente a viver. Eu tenho até uma filosofia, né? Viver um dia de cada vez, sempre com pensamentos, planejamentos futuros, estratégias, mas também vivendo aquilo que tem que ser vivido naquele momento, tá bom? Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo podcast. Até mais! Novamente estou aqui para lembrar você de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para as notificações. Deixe seu like, comente e compartilhe com quem é responsável por uma criança. Sua presença é muito importante para o desenvolvimento do meu canal. Venha você também fazer parte desta família que cresce a cada dia.